Hoje temos o King Kong, ou melhor dizendo, Kong da Ilha da Caveira, enfrentando os monstros de Rampage. George, Lizzie e Ralph, quem será que vence? Vamos descobrir. Kong é o governante bestial da Ilha da Caveira, na forma de um macaco gigante e o último de sua espécie. Ele é incrivelmente feroz e brutal quando está irritado ou em combate. Mas ao mesmo tempo, Kong também demonstrou um lado pacífico e protetor. Isso é visto quando ele faz amizade com Mason Weaver e James Conrad, chegando até a se colocar em perigo para salvar Mason de se afogar. Ele também é bastante inteligente, ou pelo menos esperto o suficiente para usar armas em combate, como um tronco de árvore como bastão, ou a hélice de um navio como arma de combate corpo a corpo. Kong é gigantesco, com 32 metros de altura, e é incrivelmente forte, mesmo não estando totalmente crescido. Ele é capaz de matar uma lula apenas com sua força bruta, pode derrotar Skullcrawlers menores com seus socos e consegue lutar e imobilizar o Alpha Skullcrawler no chão com sua força. Ele é surpreendentemente rápido para uma criatura do seu tamanho, já que consegue desviar de um ataque de um Skullcrawler vindo por trás. O corpo dele é na verdade projetado para flexibilidade, e aqueles braços longos permitem que ele desferre golpes devastadores em combate. Além de tudo isso, ele pode saltar incrivelmente alto e é um escalador experiente, conseguindo subir facilmente penhascos íngremes e faces de montanhas. Kong é resistente o suficiente para suportar tiros de metralhadora de helicópteros militares e ataques dos Skullcrawlers, e sua resistência é tão grande que, mesmo depois de lutar e matar o Skullcrawler Alpha, ele conseguiu sair andando sem mostrar sinais reais de exaustão. E então, do outro lado, temos os monstros do Rampage, a equipe original de destruição, George, Lizzie e Ralph. George era um gorila albino silverback normal, mas depois de ser exposto a um soro desconhecido, ele se transformou em um gorila monstruoso com super força, durabilidade e velocidade. No auge do seu poder, ele era forte o suficiente para arremessar veículos militares como se fossem brinquedos, e levantou facilmente um helicóptero com uma mão só. Ele até jogou um tanque em um helicóptero e derrubou um prédio. Então, em sua batalha contra Ralph e Lizzie, ele conseguiu arremessar Ralph muito longe, e acertou Lizzie com parte de um guindaste de construção, lançando ela contra um prédio. George também é resistente o suficiente para cair de um arranha-céu, ser mordido e arrastado tanto por Ralph quanto por Lizzie, e ainda continuar lutando. Ele é praticamente à prova de balas e capaz de resistir a um ataque aéreo. Ele também é rápido e ágil o suficiente para desviar dos tiros de jatos militares e subir e descer arranha-céus. Depois temos Ralph, que era um lobo antes de ser atingido pelo soro e se transformar em um super lobo gigante monstruoso. Ralph é forte o suficiente para lidar e segurar George com pouca dificuldade. É resistente o bastante para aguentar explosões no rosto e continuar lutando, e é muito mais rápido que os outros dois, conseguindo facilmente superar tanto George quanto Lizzie em velocidade. Ralph criou abas de pele retráteis que permitem que ele voe e plane como um esquilo voador. Ele também possui grandes espinhos nas costas e na cauda, semelhantes aos de um porco-espinho, que pode lançar ou usar para empalar inimigos. Ralph luta melhor que George. Provavelmente porque ele viveu na selva. Sabia mais sobre sobrevivência que George por ter vivido em cativeiro. E finalmente, por último, mas certamente não menos importante, temos Lizzie. Sendo um crocodilo, Lizzie é muito maior do que os outros monstros e na verdade consegue lidar com George e Ralph ao mesmo tempo. Ela é forte o suficiente para virar veículos militares com facilidade e atravessar as paredes dos prédios, além de ter uma força de mordida impressionante, já que consegue esmagar helicópteros com facilidade, ferir gravemente George e dominar completamente e até decapitar Ralph. Lizzie também é muito mais resistente do que os outros monstros, já que ignorou um prédio caindo sobre ela e aguentou facilmente os ataques de George. Um cinto cheio de granadas explodindo em suas brânquias só a fez cambalear. Apesar do grande tamanho, ela é mais lenta que outros monstros, mas ainda ágil o bastante para escalar prédios.
Então, quem vence? Bem, vamos analisar. O cenário é um fator realmente importante nessa luta, porque se eles lutassem em um terreno plano, Kong e George não poderiam usar toda a sua agilidade ao máximo, e Ralph realmente não conseguiria usar sua habilidade de voar ou planar. Então vamos colocá-los em Chicago, onde a luta aconteceu no final de Rampage e em vez do exército dos Estados Unidos da América, os monstros terão que lutar contra Kong. Quem sai por cima nessa situação? Bem, os monstros de Rampage claramente têm vantagem numérica, quero dizer, e obviamente uma luta de 3 contra 1, então eles podem fazer uma dupla, ou tecnicamente até uma tripla contra o Kong. No entanto, embora os monstros definitivamente tenham vantagem numérica, Kong tem vantagem no tamanho. Quero dizer, é só olhar o quão gigantesco é o monstro. Ele tem 104 pés de altura e facilmente faz o George e o Ralph parecerem pequenos, sendo que o George tem cerca de 40 pés de altura e o Ralph está mais ou menos nessa mesma faixa. No entanto, a Lizzie pode realmente ser uma ameaça para o Kong no quesito tamanho, já que supostamente as pessoas que trabalharam no filme disseram que o crocodilo monstro tinha 60 pés de altura e 200 pés de comprimento, mas vamos voltar a esse ponto mais tarde. Agora eu quero focar na força, porque o Kong é muito mais forte do que os 3 monstros, principalmente por causa do seu tamanho enorme. Ele esmagou um helicóptero só pisando em cima, derrubou vários outros com socos, dominou 2 Skullcrawlers juvenis e virou e arremessou o Skull Devil, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da Lizzie. Isso é bem mais impressionante do que qualquer coisa que vimos dos outros monstros. Isso não significa que o pessoal do Rampage não seja forte. Bem, o Ralph não me impressionou muito, mas o George e a Lizzie sim. Peso por peso, eu diria que o George é mais forte que o Kong, porque ele conseguiu derrubar prédios pequenos com facilidade, e até puxou e conteve a Lizzie temporariamente. No entanto, o tamanho dele realmente o prejudica nessa luta. Porque assim como o Kong conseguiu esmagar facilmente um helicóptero com o pé, o George só é grande o suficiente para arremessá-lo usando as 2 mãos. Então, enquanto Lizzie provou ser mais forte que George ao dominá-lo em várias ocasiões, ela não demonstrou nada que a marcasse definitivamente como mais forte que o Kong. No entanto, Resistência é uma história completamente diferente. Os monstros de Rampage têm um nível insano de resistência. Por exemplo, Kong não se feriu com os tiros, mas certamente sentiu. Depois suas mãos ficaram feridas e cortadas ao segurar o rotor de cauda do helicóptero. Por outro lado, George provou ser à prova de balas, sobreviveu a um ataque aéreo, enfrentou o morcego, o Ralph e até a enorme Lizzie, além de ter um fator de cura e conseguir sobreviver mesmo com uma barra atravessada no peito. Lizzie não sentiu nada de tudo que foi lançado contra ela, incluindo um lança-granadas propelido por foguete no rosto. Suportou 6 mísseis de helicópteros militares no rosto e ainda caiu de um arranha-céu. E o Rocha uma vez colocou um cinto inteiro de granadas nas brânquias dela, e quando explodiram só fizeram ela cambalear. Até o Ralph provou ser muito resistente, já que era praticamente à prova de balas, não sentiu balas de 50, e também aguentou aquele ataque aéreo junto com o George. Então basicamente é força contra durabilidade. Em agilidade, Kong, George e Ralph são bem rápidos e ágeis, enquanto Lizzie é muito lenta. Então, agora que já falamos sobre a parte física, quem vai sair por cima nessa luta? Bem, acho que é seguro dizer que Kong pode facilmente destruir George e Ralph. Ou pelo menos destruir Ralph com facilidade. Quero dizer, Ralph realmente não fez muita coisa no filme. Foi rapidamente decapitado por Lizzie com uma mordida. E veja como Kong consegue derrotar facilmente os Skullcrawlers normais. George talvez aguentasse um pouco mais contra o grandalhão, mas ainda assim eu diria que Kong sairia por cima nessa. Ele é mais forte, tão ágil quanto George, e mesmo que George seja mais resistente, não sei quantos socos, George realmente aguentaria do Kong. Na verdade, nem sei se o Kong não conseguiria rasgá-lo ao meio. Ou arrancar alguns membros ou algo assim.
Agora, na verdadeira luta aqui seria Kong contra Lizzie, e essa seria uma luta bem equilibrada. Quero dizer, a força da mordida da Lizzie é insana. Ela rasgou George com os dentes sem esforço. Já vimos que o George é mais resistente do que o Kong. Ela também arrancou facilmente a cabeça do Ralph com uma mordida, e o Ralph é resistente como o George, e talvez até mais resistente que o Kong. Ele era à prova de balas, e resistia a tiros de calibre .50 enquanto o Kong se machucava. Quero dizer, não era muito, mas ele sentia os tiros, e eram balas menores, então basicamente a mordida da Lizzie vai machucar muito o Kong se ela conseguir pegá-lo. No entanto, o Kong é mais rápido e mais ágil que a Lizzie, e por uma margem significativa, então será que a Lizzie conseguiria pegá-lo? Sim, aposto que ela consegue. Quero dizer, ela derrubou um jato do ar, e o Kong é só um alvo enorme para ela agarrar. A Lizzie também é significativamente mais resistente do que o Kong, aguentando explosões e mísseis no rosto, e ela não foi derrubada e nem sequer ficou abalada. No entanto, ainda acredito que o Kong pode sair por cima e derrotar a Lizzie. Ele tem bem mais experiência lutando contra monstros gigantes. Ele é mais forte e ágil. Sabe como usar ferramentas e armas improvisadas na batalha, e se George conseguiu derrotar Lizzie, então aposto que Kong também pode derrotá-la. Além disso, ele matou o demônio da caveira, que é bem comparável a Lizzie. Embora Kong possa derrotar esses monstros individualmente, a luta é de 3 contra 1, com todos atacando juntos. Será que o Kong consegue sair por cima então? Sim, eu aposto que ele consegue. Kong já tem experiência lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo, e ele deve conseguir derrotar George e Ralph muito rapidamente. Seu tamanho gigantesco permitiria que ele esmagasse Ralph e George também seria derrotado facilmente. Quero dizer, mesmo que ele tivesse um fator de cura, ele não se curava muito rápido, e ele está enfrentando um inimigo que tem mais do que o dobro do seu tamanho e é muito mais forte. Não acho que George conseguiria vencer aí. Então só sobra Lizzie, e embora seja uma luta muito difícil, acredito que Kong vence essa e vence tudo isso. Kong vence. Mas o que vocês acham? Eu adoraria ouvir suas opiniões, então deixem nos comentários aqui embaixo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos, tem vídeo novo toda semana, todo dia, e eu vejo vocês na próxima.